Glória a Deus, maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, os versículos de número 22 até o 25. A palavra que o Senhor me revelou para estar ministrando esta noite ao seu coração. Creio que esta palavra vai falar forte à sua vida, vai te edificar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 22 até o versículo de número 25. A palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ele ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Glória a Deus por esta palavra. O Senhor nesta noite vai nos trazer uma mensagem intitulada A Travessia. O Senhor, Ele nos deu uma ordem para chegarmos ao outro lado. Assim como Ele deu esta ordem aos discípulos, também para nós existe uma ordem para irmos para o outro lado. E é para o outro lado é que nós estamos marchando. Nesta noite nós vamos usar um recurso da hermenêutica, que é a tipologia. A tipologia é para usar como um tipo para você poder fazer a exegese do texto de uma maneira para ter uma melhor compreensão ou um sentido de comparação, para que possamos ter a mensagem extraída do texto. Assim como esses discípulos saíram desta margem para ir para outra margem, assim também nós, como igreja de Jesus, saímos da margem das coisas terrenas, da vida terrena, e estamos marchando para a nossa cidade celestial. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3 e versículo 20 que a nossa cidade está nos céus, e é para lá que todo cristão de bom senso está caminhando. Todo cristão que tem o coração em Deus, que tem os tesouros no céu, ele está caminhando rumo à cidade celestial, está marchando rumo a esta cidade aonde a traça e a ferrugem não corroem, os ladrões não roubam, não minam, não destroem. Ali é o lugar que nós iremos chegar em nome de Jesus. Nos versículos de número 22 e 23 que nós lemos, nós entendemos que Jesus disse para os discípulos irem para o outro lado. Algumas traduções dizem que Jesus teve que obrigá-los, compeli-los, insistir com eles para que eles fossem para o outro lado. Quer dizer que os discípulos não queriam ir, não queriam se separar de Jesus, não queriam ir sozinhos. E assim também aconteceu com a igreja primitiva, os primeiros apóstolos, quando Jesus disse que iria partir, que iria para o Pai. Eles também não queriam se separar de Jesus, eles queriam estar sempre com Jesus, do lado de Jesus, mas Jesus disse: é necessário que eu vá, é necessário que eu se separe de vocês por um pouco de tempo, mas não fiquem preocupados, não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Assim como Jesus foi para a cidade celestial, para o lugar certo, e um período de tempo ele promete retornar. Lá em Atos capítulo de número 1 e versículo 10 e 11, a palavra do Senhor diz que os discípulos estavam olhando para o céu,
céu, quando os anjos disseram: varões galileus, porque estáis olhando assim para o céu? Este que vocês viram subir, ele também há de voltar. Assim também é a nossa vida. Nós nos separamos do Senhor Jesus como igreja, como corpo de Cristo, mas é certo que ele virá novamente e nos encontrará. Aleluia. Em primeiro ponto aqui no versículo de número 24, que eu quero trazer a comparação, a tipologia. A Bíblia está dizendo que o barco está no meio do mar. Esse barco aqui, ele tipifica a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, que saiu do mundo rumo a Sião Celestial. E esse mar que está açoitando este barco, está tentando virar este barco, aonde a igreja está inserida, ele é o mundo aonde está a igreja. Então, no versículo de número 24, em comparação, em tipologia, nós temos que a igreja, ela está no meio do mundo, mas a palavra vai dizer que nós não somos do mundo. Lá em João capítulo 15, versículo 19, a palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos caminhando no meio do mundo, mas nós estamos caminhando rumo à cidade celestial. Nós não somos daqui. Há perigo, só há perigo para a igreja, porque a igreja se distanciou da terra, se distanciou do ponto de partida, já está no meio do mar, está indo em direção ao lugar celeste, a pátria do Senhor, a pátria amada, a cidade celestial. Enquanto a igreja estiver à beira, não há perigo, mas quando a igreja se distancia da margem rumo ao destino em foco, aí há perigo. A Bíblia, a mensagem vai dizer, a tradução da Bíblia, a mensagem vai dizer: o barco já estava longe. Quando o barco está longe da terra, quando o barco tira uma distância das coisas terrenas, quando a igreja se afasta do mundo, do sistema lá fora, das coisas passageiras, das vaidades, então a igreja começa a ter perigo. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 12, a palavra vai dizer que nós estamos no mundo, mas nós devemos saber conviver com as coisas, sabermos navegar para que não caiamos nas armadilhas do mundo. Em Efésios capítulo 2 e versículo 2 e 1 Pedro capítulo 4 e versículo 3, a Bíblia diz que a rota da igreja não é segundo o curso do mundo, porque o mundo quer afundar a igreja, o mundo quer levar a igreja de volta à beira do mar, de volta lá na praia. Aí o mundo quer arrastar a igreja de volta, mas a rota da igreja, o curso da igreja não é este. O curso da igreja é ir para o outro lado. O destino está traçado. A igreja não saiu da beira da praia para ficar no meio do mar pelejando. A igreja saiu dali porque ela tem que chegar, ela vai chegar lá do outro lado. Também a palavra vai nos dizer comparativamente que enquanto você estiver no barco, enquanto você estiver dentro da igreja, você está seguro. Mas se você sair do barco, se você pular fora da igreja, então você corre perigo. E a Bíblia vai dizer lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, capítulo 5 e versículo 4, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, que não é para você amar o mundo, que não é para você se apegar com as coisas do mundo. Você não é do mundo, então não faça parte do mundo, porque aquele que se faz parte do mundo, aquele que passa a amar o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então, se você não quer ser inimigo de Deus, não seja amigo do mundo, porque a igreja é segura, mas a igreja não faz parte do mundo. Ela pode estar no mundo, mas ela não é do mundo. A
palavra vai dizer que o barco estava no meio do mar, estava lá no meio. Sim, a igreja está no meio do mundo, ela está no mundo, mas ela não é do mundo, ela está navegando para o outro lado. Mas a Bíblia vai dizer ali bem claramente que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. A igreja do Senhor Jesus, ela é agitada pelas ondas. Açoites são tentativas de Satanás, são ataques de Satanás na tentativa de virar o barco. O propósito do diabo não é outro, o propósito do diabo é virar o barco, é que a igreja vire de ponta cabeça, mas a igreja não vai perder, a igreja vai vencer. A Bíblia vai dizer que os tripulantes deste barco, eles têm que trabalhar em conjunto, eles têm que trabalhar em equipe. Se você navegar numa grande embarcação ou numa pequena embarcação qualquer, quando você está nesse barco, você precisa trabalhar em equipe. Assim também a igreja precisa trabalhar em conjunto. Quando o mar está agitado, ainda mais, quando há união, quando há equipe, espírito de equipe dentro do barco, aí a igreja avança melhor, a igreja sobrevive melhor. A Bíblia diz que o vento era contrário. João 15:19, a Bíblia diz: o mundo nos odeia, não espere que o mundo vá amá-lo, o mundo sempre vai odiá-lo. Nós estamos na contramão do mundo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 e versículo 17 ao 20: outrora nós andávamos no curso do mundo, nos prazeres do mundo, mas agora não, agora nós estamos na contramão. Agora nós estamos na contramão, ou será que o mundo está contramão de nós? Porque nós temos um alvo, nós temos um foco, nós temos um destino. E esse vento, o vento tipifica o sistema universal, o sistema do mundo. O sistema é contra a igreja, o sistema venta contra a igreja e quer levar a igreja de volta. O vento tenta desviar a rota da igreja. Se não houver uma aplicação da parte da igreja, se os membros, os tripulantes não forem dedicados, certamente o vento vai desviar a rota. Mas se o vento, mesmo que sopre forte, e a igreja estiver concentrada, dedicada, aplicada, com a bússola na mão, ela vai chegar do outro lado em nome do Senhor Jesus. O que é esse vento que bate contra a igreja? Esse vento é heresia, entendimento errado das escrituras, distorção, também é vaidade, muita vaidade no meio da igreja. Isso é vento contrário. Egocentrismo, pessoas que só pensam em si próprias, que querem construir o seu próprio império e está dentro da igreja, mas não é o corpo de Cristo. Também a tentativa de enriquecer, o amor, a ganância. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Tudo isso é vento contrário que vai batendo contra a igreja, tentando desviar a rota, tentando levar a igreja a afundar, tentando levar a igreja a voltar lá no início. Mas a igreja vai continuar, a igreja não vai desistir, a igreja vai continuar batalhando contra o vento, mas vai vencer em nome de Jesus. Uma coisa que é importante de você saber, que quando o vento está batendo contra, não espere trégua, não espere que o mundo vai te dar um minuto de descanso. Enquanto você está dentro deste barco, continue marchando, navegando, para você chegar do outro lado, porque o vento, o sistema não dá trégua. Com crise, sem crise, com dinheiro, sem dinheiro, com aprovação, sem aprovação, com perseguição ou sem perseguição, o Satanás, o mundo, o sistema não dá trégua. Ele quer derrubar a igreja de Cristo. Primeiro eu falei sobre a igreja no mundo. A igreja, ela está no mundo, mas ela não faz parte do mundo. Ela está no meio do mar, açoitado pelas ondas, o vento tentando levar de volta, mas a igreja está ali pelejando. Agora eu quero falar o sentido oposto, o mundo dentro da igreja. Meus irmãos,
Se a igreja está no mundo, mas não faz parte do mundo, muito menos o mundo deve entrar dentro da igreja e fazer parte da igreja. Ô pastor, me explica como é isso? A água do mundo, a água do mar tipifica as coisas do mundo entrando dentro do barco. A igreja é o barco, o mundo é o mar é o mundo. Então quando entra água dentro do barco, tipifica que o mundo está entrando dentro da igreja. Se o mar está agitado, se há muita tempestade, se o vento é contrário e a batalha é árdua para sobreviver, meu irmão, então certamente vai entrar água dentro do barco. Mas nestas horas que as águas estão entrando para dentro do barco, esses que estão dentro do barco, os tripulantes, os marinheiros que estão marchando para o outro lado, eles não devem colocar água dentro do barco, eles devem tirar a água de dentro do barco. Parece que tem gente que está entendendo ao contrário, parece que tem pessoa que entende errado. Ele pensa que é para colocar água dentro do barco. Quanto mais mundo na igreja, mais chance dessa igreja afundar, meu irmão. É o contrário, tem que tirar a água de dentro do barco. Quanta água você tem aí dentro do barco, tira pelo amor de Deus. Quanto mais você tirar a água de dentro do barco, quanto menos mundo tiver dentro da igreja, mais fácil da igreja navegar, mais fácil da igreja chegar do outro lado. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, Paulo ensinando aos romanos diz: não vos conformeis com este mundo, não fiquem conformados, não fiquem sossegados, mas transformem-se, renovem-se, trabalhem, dediquem-se, trabalhem, lutem para que essa transformação aconteça. A palavra do Senhor está falando claramente, nós temos que tirar as coisas do mundo e se apegar às coisas de Deus. Tentar reclamar, murmurar, culpar alguém não ajuda em nada. O mar está agitado e a tarefa aqui não é tentar achar alguém que seja o culpado. A tarefa aqui é sobreviver. A tarefa aqui, meu irmão, é pegar uma latinha do jejum, uma latinha da oração, uma latinha da vigilância e tirar esta água de dentro do barco e jogar para fora, jogar de volta no mundo. O que é mundo pertence ao mundo, a igreja não pertence ao mundo, e o que está dentro da igreja não pertence à igreja. Joga fora. O que é do mundo deve voltar para o mundo, porque a igreja vai para a eternidade, vai chegar na Sião Celeste, em nome do Senhor Jesus. Um grande problema que uma embarcação pode encontrar quando está no meio do mar é um barco furado. Barco furado é um problema, porque enquanto não se descobre aonde está aquele buraco, aonde está entrando água, aonde tem esse vazamento, aonde está a rachadura, meu irmão, aí é complicado, porque a igreja está batalhando, a igreja está tentando, está numa batalha terrível, mas quanto mais trabalha, mais o barco enche de água, mais o mundo adentra dentro da igreja. Isso é o que? Isso é pecado encoberto, isso é pecado que não é confessado, é coisa que está oculta e deve ser trazida à tona. A embarcação muitas vezes sofre, a igreja muitas vezes sofre com pessoas irresponsáveis que, através de uma vida descompromissada com Deus, totalmente amante de prazeres carnais, acaba ferindo o casco da igreja. O barco se fura e começa a adentrar vaidade, egocentrismo, idolatria. Irmão, o pecado começa a adentrar para dentro da igreja e a igreja começa a sofrer com isso. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 15. Raízes de amargura, mágoas, são rupturas no casco da igreja que faz com que a igreja venha afundar. Meu irmão, se você tem algum problema com alguém, procure acertar logo, procure resolver logo. Quanta gente dentro da igreja
vive magoada com um e com o outro, tem problema com a denominação, tem um problema com outra pessoa, não aceita a irmã, não aceita o irmão, resolva isso o mais rápido possível, porque enquanto você estiver com raízes de amargura, isso está contaminando, isso está provocando com que a igreja afunde, com que a igreja volte e a igreja não avance. Se você quiser o avanço da igreja, se você quiser, em nome de Jesus, nós vamos lutar juntos e vamos chegar. A primeira coisa para se fazer, para se tampar uma brecha, para se resolver o problema de um vazamento na embarcação, é achar aonde está o vazamento. Aí é que está, meu irmão, porque no meio desta tempestade, no meio desta escuridão, no meio desse trabalhão todo, aonde é que você vai encontrar? Como vai encontrar? A primeira coisa que deve se fazer é acender a luz, porque quando a luz da palavra está acesa, então a palavra do Senhor mostra aonde está a rachadura. Em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 2, acende a luz para que a luz ilumine e mostre aonde está o problema. Também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo do Senhor, ele revela, ele traz à tona. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra do Senhor, existem duas coisas que nós podemos fazer para resolver o problema do pecado dentro da igreja. A primeira é entender a palavra do Senhor, buscar o entendimento da palavra do Senhor, procurar conhecimento da palavra do Senhor. E a segunda é buscar cada vez mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe todas as coisas, ele prescruta todas as coisas e ele traz à tona, ele revela. Em segundo lugar, após encontrar, é preciso trabalho para se tapar uma brecha em uma embarcação que está em pleno movimento. Não é fácil, mas todavia, depois que você encontrou o local, é só dar uma limpada ali, prepará-lo, dedicar-se e cobrir esse trabalho, cobrir esse buraco, para que a igreja não afunde, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o barco está no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento é contrário. O vento é o sistema do mundo, que agita as águas, agita o mundo. O sistema que é governado por Satanás. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Satanás tem o governo do mundo. Ele agita o mundo, e estas águas agitadas do mundo atacam o barco, a igreja do Senhor, tentando afundar. Você entendeu a lógica? É simples. Satanás está furioso, assopra o mundo tenta afundar a igreja. Se você esperava que a igreja ia ser abençoada pelo mundo, ajudada pelo mundo, você está muito equivocado. Satanás governa o mundo, ele tem o controle sobre o sistema do mundo, e ele faz de tudo, ele luta sem parar para tentar afundar a igreja. O vento pode soprar de todos os lados, mas sempre a intenção do diabo é a mesma: afundar a igreja. Efésios 4:4. Mas glória a Deus pelo versículo de número 25. Porque quando a igreja estava em toda aquela batalha, quando aqueles discípulos estavam na batalha, já fazia muito tempo que eles estavam batalhando. Lá a Bíblia diz, lá no versículo de número 22, que eles saíram ao entardecer, à tardezinha, quando ia escurecer, eles saíram de lá da beira do lago. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai até eles na quarta vigília da noite. Sabe que hora é esta? Esta hora corresponde
das 4 até as 6 da manhã. Então o trabalho que eles estavam ali labutando, a tentativa, a labuta para a sobrevivência já perdurava muitas horas. Eles estavam cansados, fadigados, mas não estavam desistindo. Então, quanto mais você sai da beira da praia, mais a luta aumenta. Mas não temas, o Senhor está conosco, o Senhor nos dá vitória. Quanto mais longe nós estamos das coisas terrenas, mais a luta aumenta, mas o Senhor vai nos dar vitória. Lá no versículo de número 42, ele vem quando menos se espera. Mateus 24, 42, Jesus disse: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. Quando esse Senhor chegar, haverá paz. Quando ele chegar, haverá calmaria, haverá tranquilidade. O Senhor breve vem, meu irmão, o Senhor breve virá. Ele não disse a que hora viria, assim como a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24 e 36, que o Senhor não revelou dia e hora para vir buscar os seus. Assim também esses discípulos não sabiam a que hora esse Senhor Jesus iria ao encontro deles, ou se ele estaria do outro lado esperando. Ele não disse, mas eles estavam batalhando, pelejando para chegar ao outro lado conforme a ordem foi dada. Este deve ser o nosso comportamento. Nós não sabemos a que hora o Senhor virá arrebatar a igreja, nós não sabemos a que hora ele buscará a sua noiva, mas nós sabemos que ele virá. Se ele disse que ele vem, é porque ele vem, meu irmão. Esteja preparado. Mas uma coisa vale lembrar: a tempestade, quando ela estava muito forte, foi o momento que Jesus apareceu. Quando esses discípulos já estavam a ponto de desistir, foi nesse momento que Jesus chegou. Assim também estão os nossos dias. A tempestade está intensa, muito forte. Há muitos cristãos que já desistiram, mas a igreja peleja, a igreja segue caminhando. Há muitos que se atiraram no mundo, não continuam mais dentro da igreja, desistiram, mas a igreja segue pelejando. Parece que já é muito tarde, mas a igreja continua pelejando. O momento é chegado, Jesus vem buscar a igreja. Esteja preparado, porque Jesus vem. E olhe que é interessantíssimo aqui o contexto, porque Jesus veio andando por cima da água. Jesus, ele veio andando por cima da água. O que é isso? Isso é algo sobrenatural. Isso é acima do sistema. Isso é acima do mundo. Isto é acima da fúria de Satanás. Não importa o quanto Satanás esteja furioso, não importa o quanto o mundo está agitado, não importa quanta treva há. O importante é que quando o Senhor vier, ele virá com soberania, ele virá sobrenaturalmente, e nada poderá impedir a sua vinda, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor do mundo, ele é o Senhor da terra, ele é o Senhor do universo. E mesmo que o mundo esteja furioso, mesmo que Satanás esteja furioso, ele ainda é Senhor e caminha soberanamente sobre todas as coisas. Esta vinda do Senhor andando por cima das águas tipifica o arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, a Bíblia fala de anjo, arcanjo, ressurreição de morto, transformação de vivo. Isso é muito sobrenatural. Isso é muito além daquilo que nós estamos acostumados. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 e 52, a Bíblia diz que os mortos receberão um corpo incorruptível, serão ressuscitados e receberão um corpo totalmente transformado, totalmente glorificado. Ah, meu irmão, isto é
maravilhoso saber que o Senhor vem e Ele vem para salvar a igreja. É importante notar que Ele vem andando por sobre o mar. O sistema, por mais contrário que seja, a igreja do Senhor Jesus não pode submergir a Cristo, não pode afundá-lo, não pode fazê-lo desistir. Importa que seja, ainda que seja uma grande tempestade, para Jesus é como nada. Note que Ele vem por cima, Ele vem passando por cima das águas, Ele vem pisando por cima do mundo. O mundo não pode matar a Cristo, o mundo não pode submergir a Cristo, o mundo não pode deter a Cristo. O vento pode soprar, mas não detém aquele que é o Senhor. Versículo de número 28 e 29, a Bíblia diz que Ele nos dá poder para vencer o mundo. Quando Ele vier, nós seremos também como Ele é, a Bíblia diz. Versículo de número 32, para mim encerrar a mensagem. Quando Ele chega e adentra o barco, há uma calmaria, fez-se bonança, acabou a tempestade. Você que está aí me ouvindo, não importa a situação que você esteja enfrentando, não saia da igreja, não desista da igreja, não vá para o mundo, porque o mundo é morte, o mundo é terrível, o mundo só é destruição. Todo aquele que está no mundo já está condenado, diz a Bíblia em Evangelho de João capítulo 3, versículo 18. Aquele que está no mundo está condenado, mas aquele que está na igreja, aquele que está no barco, será salvo por Cristo. E Ele vem, meu irmão, eu já posso ver, breve Ele vem buscar a sua igreja. Esteja preparado, esteja, porque o Senhor vem, e quando Ele vier, então haverá descanso, haverá bonança, haverá calmaria. Esteja preparado. Aleluia. Concluindo a mensagem, nós saímos de lá para chegar do outro lado. A intenção de Cristo não é afundar a igreja, não é matar a igreja, não é provar a igreja. A intenção de Cristo é que a igreja chegue do outro lado. E você pode crer na palavra dele. Se ele te deu uma ordem para fazer, você pode obedecer, porque ele dá sustentabilidade, ele te dá capacitação para cumprir esta ordem. Vale a pena você refletir. Se você percebe que a vida está muito fácil, não há nenhuma oposição secular, parece que as coisas estão muito bem, vale a pena dar uma olhada na bússola, a Bíblia, para ver se a rota não está errada. Porque se você estiver na rota certa, você vai enfrentar turbulência, você vai enfrentar tempestade. Então, meu irmão, vale a pena dar uma conferida na bússola. Pega a Bíblia, dá uma analisada. Ainda que esteja escuro, ainda que haja uma tempestade, mas vale a pena olhar a bússola, porque se você não olhar a bússola, corre o risco de ir na direção errada. Isso não vale a pena, navegar tanto para chegar no lugar errado. Nós temos um destino, o nosso destino é o céu. Nós não somos daqui. Caminhemos, mesmo que seja grande luta, vai valer a pena, porque nós vamos chegar no lugar que Deus preparou para os seus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Grande Deus de poder, Deus de maravilha, em nome de Jesus, meu Pai, agora contempla esta igreja, a igreja verdadeira, que está, meu Deus, numa rota de colisão com o sistema, uma contramão do mundo. O diabo está furioso, já inventou de todas as maneiras para tentar parar a tua igreja, para parar os teus discípulos, os teus escolhidos, aqueles aos quais o Senhor elegeu e predestinou para que possa morar na cidade celestial, a Sião celeste, a Nova Jerusalém. Ah, Senhor, mas a igreja do Senhor vai vencer, porque a força da igreja do Senhor é o Senhor. O Senhor está conosco, não perderemos a batalha, venceremos em nome de Jesus.
ainda que enfrentemos adversidades, todavia o Senhor nos dará vitória. Eu creio em nome de Jesus. Pai querido, vem entrar com providência na vida dos teus filhos que estão neste momento cultuando conosco, aqueles, Senhor, que estão passando por algum tipo de dificuldade, alguma adversidade, venha lhes consolar através da tua palavra, venha lhes dar segurança na tua palavra, confiança na tua palavra, para que eles possam vencer esta batalha e chegar, meu Deus, no destino, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.